Existe uma dor secreta que ninguém fala. Uma dor que só quem é bom, menos bom de verdade, menos conhece. Uma dor silenciosa, escondida, mascarada por sorrisos, por paciência, por gentileza, por compreensão. A dor de ser uma pessoa boa em um mundo que não sabe o que fazer com gente assim. E antes de continuar, deixa eu te avisar. Esse vídeo não é para quem vive na superfície. Esse vídeo é para quem já chorou sozinho, porque fez demais por alguém. Para quem já se culpou por um erro que nem cometeu. Para quem já passou noites inteiras tentando entender por que ser bom dói tanto. E se isso tocou você, fica até o final. Porque o que vem agora vai desmontar muita coisa dentro de você, mas vai te reconstruir do jeito certo. George Orwell dizia que o poder não precisa punir você, ele só precisa fazer você duvidar de si mesmo. E é exatamente isso que o mundo faz com pessoas boas. Faz elas duvidarem da própria bondade. Faz elas acreditarem que ser gentil é ser fraco, que ser compreensivo é ser trouxa, que ser empático é ser manipulável, que ser verdadeiro é ser ingênuo. E aos poucos, o mundo empurra você para uma guerra silenciosa contra quem você é. Agora, escuta isso. Uma pessoa ruim vive em paz com a maldade dela. Uma pessoa boa vive em guerra com ela mesma. E isso é o paradoxo, porque ser bom dói, mas deixar de ser bom dói muito mais. Mas calma, antes da gente entrar no coração dessa dor, deixa eu te levar para um lugar que talvez você nunca tenha olhado de verdade. O momento em que tudo começou. As pessoas boas não nascem boas, elas são moldadas. São crianças sensíveis que tiveram que crescer rápido demais. São crianças que sentiram medo e, mesmo assim, cuidaram dos outros. São crianças que receberam pouco e aprenderam a dar muito. São crianças que sentiram dor e juraram que ninguém mais sentiria isso por culpa delas. E então, antes mesmo de virar adulto, você já carregava o peso de ser bom, de ser responsável, de ser aquele que resolve, de ser aquele que entende, de ser aquele que perdoa, de ser aquele que segura a barra. E ninguém te perguntou se isso era justo. Ninguém te perguntou se você aguentava. Ninguém te perguntou se você estava bem. Mas você continuou. Porque pessoas boas acreditam que precisam merecer o direito de existir. E merecer, para elas, significa servir, ajudar, entender, aceitar, suportar. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez você evite há anos. Quem cuida de você? Porque enquanto você cuida do mundo, ninguém cuida do seu coração quebrado. E aqui entra Orwell, com uma pedrada. O poder manipula quando descobre sua fraqueza. E qual é a fraqueza de uma pessoa boa? Simples. Ela não suporta ver ninguém sofrer. Ela sempre acredita no melhor. Ela vê beleza onde ninguém vê. Ela perdoa o que não deveria. Ela se entrega acreditando que o mundo vai retribuir. Mas o mundo não retribui, o mundo explora. E isso não é pessimismo, isso é realidade crua. E é por isso que você vive cansado, porque carregou a bondade sozinho por tempo demais, porque esperou que alguém fizesse o mínimo que você faz menos e ninguém fez, porque acreditou que sua gentileza ia inspirar mudança menos. E só inspirou aproveitadores. Mas calma, isso não é culpa sua. Isso é o paradoxo. Mesmo quando o mundo te machuca, você continua sendo bom. E mesmo quando tenta ser frio, não o consegue. E mesmo quando tenta não se importar, você se importa. E mesmo quando decide que não vai mais sentir, sente ainda mais. Porque pessoas boas não sabem amar pouco.
Não sabem se entregar pela metade. Não sabem fingir indiferença. Não sabem tratar mal. Não sabem ferir de propósito. E eu preciso que você entenda isso. Sua bondade não é defeito. Seu coração não é fraqueza. Seu amor não é burrice. O problema não é você. O problema é o mundo que se aproveita de quem não aprendeu a colocar limites. É aqui que Orwell volta com outra verdade brutal. Num mundo de máscaras, ser sincero é um ato de rebeldia. Você não é fraco. Você é rebelde. Você é luminoso em um mundo apagado. E o mundo tem medo disso. Então tenta te quebrar. E é aí que nasce a dor. Não é a dor de ser bom. É a dor de ser bom sozinho. De ser bom em um mundo que não entende bondade. De ser bom sem ter onde descansar. Mas hoje você vai entender outra camada desse paradoxo. A mais profunda. Ser uma pessoa boa não significa suportar qualquer coisa. Não significa aceitar falta de respeito. Não significa perdoar o que te destrói. Não significa se calar para manter paz. Não significa se diminuir para caber. Não significa salvar quem não quer ser salvo. A verdadeira bondade começa quando você para de ser cruel consigo mesmo. E escuta isso com calma. Quantas vezes você foi cruel com você, tentando ser bom com os outros? Quantas vezes você se colocou em último lugar? Quantas vezes você ignorou seu próprio cansaço? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia? Quantas vezes você guardou dor para não ferir ninguém? Quantas vezes você ficou em silêncio engolindo o que te destruía? Quantas vezes você se culpou por coisas que não eram suas? Isso não é bondade, isso é autoabandono. E aqui entra o ponto mais forte de todos. A pessoa boa só vira inimiga dela, mesmo quando confunde bondade com sacrificar-se inteiro. Bondade sem limite vira prisão. Empatia sem filtro vira esgotamento. Generosidade sem discernimento vira autodestruição. E Orwell diria: quando você não conhece seus próprios limites, qualquer um pode te dominar. Agora, presta atenção, porque é aqui que você muda. Você pode continuar sendo bom, você deve. Mas você precisa ser bom para você também. Precisa colocar limites. Precisa se priorizar. Precisa se respeitar. Você não nasceu para ser tapete. Você não nasceu para ser remendo. Você não nasceu para ser muleta emocional. Você não nasceu para ser depósito de dor alheia. Você não nasceu para ser solução de problemas que não são seus. Você nasceu para ser luz menos, mas luz não existe sem cuidado. Até o sol precisa de distância para não destruir. E agora eu vou te dizer algo que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer. Você pode ser uma pessoa boa e ainda assim dizer não. Você pode ser uma pessoa boa e não tolerar injustiça. Você pode ser uma pessoa boa e não aceitar migalhas. Você pode ser uma pessoa boa e se afastar de quem te fere. Você pode ser uma pessoa boa e escolher a si mesmo. E essa é a verdadeira bondade. A bondade madura. A bondade forte. A bondade que não se destrói para existir. A bondade que não se perde para salvar o mundo, porque no fim, o paradoxo de ser uma pessoa boa é esse. Você só continua sendo bom quando aprende que a sua primeira responsabilidade é não ser cruel consigo mesmo. E se isso tocou você, mesmo que seja um pouco, comenta aqui embaixo. Eu escolho ser bom comigo e volta amanhã, porque isso aqui é só o começo do seu despertar. Respira, escreve e age. O resto é barulho.